O Museu da Imigração tem o objetivo de preservar a pesquisa e a difusão de referências patrimoniais sobre a história das imigrações em São Paulo. Lá se encontram mais de 250 mil imagens no acervo digital, cerca de 10 mil títulos na biblioteca e 500 depoimentos de história oral. A repórter Letícia Andrade foi até lá nos mostrar tudo sobre os 91 anos que a Hospedaria de Imigrantes do Brás recebeu pessoas. Hoje o nosso passeio é pelo Museu da Imigração aqui em São Paulo. Durante muitos anos, esse casarão aqui atrás foi sede da Hospedaria de Imigrantes do Brás, que acolheu milhares de pessoas. E por aqui tem muita história para a gente conhecer. Partiu? E olha só, essa daqui a gente pode dizer, Henrique, seja muito bem-vindo, que é a parte inicial. Os imigrantes chegavam de trem e a partir daí, então, entravam para a hospedaria, é isso? Exatamente, bem-vinda também. Nós estamos caminhando aqui na estação ferroviária da Hospedaria de Imigrantes do Brás, um prédio construído no final do século XIX para receber imigrantes recém-chegados no Brasil e construído nessa localização aqui justamente porque está na confluência das duas principais ferrovias do estado de São Paulo. Essa aqui é a São Paulo Railway, que ligava o Porto de Santos até Jundiaí. E mais à frente a gente tem a Estação do Norte, que hoje é a Estação do Brás, que ligava aí o Rio de Janeiro a São Paulo. Então a gente está estrategicamente localizado num ponto aí de inflexão muito logístico, digamos assim, né, no transporte de imigrantes aqui, né, de São Paulo para o interior e, claro, para o litoral também. O pessoal aqui da hospedaria, por exemplo, eles tinham controle de quantas famílias chegariam? Como é que funcionava tudo? Sim, tinha um total controle de quantas pessoas tinham embarcado nos portos da Europa ou em outros portos também, né, pelo mundo, no Japão, no Oriente Médio. Sabiam se esse navio tinha pessoas infectadas durante a viagem, né? Então, uma das razões pelas quais a gente tem uma transformação nos fluxos migratórios em direção à América é justamente a questão das redes de comunicação, né, e da tecnologia relacionada a essa comunicação. Pouquinho antes de entrar na hospedaria, elas passavam por uma inspeção médico-sanitária. Existia uma preocupação muito grande com relação às epidemias, às doenças infecto-contagiosas, né, que poderiam chegar com imigrantes aqui na hospedaria. Então as bagagens eram desinfectadas, as pessoas eram vacinadas muitas vezes, especialmente contra a varíola, e depois entravam no edifício. Então bora conhecer tudo isso. A hospedaria começou a ser construída em 1886 e recebeu os primeiros imigrantes em 1887. Mas somente em 1888 ela foi inaugurada oficialmente e funcionou até 1978. São 3,5 milhões de imigrantes nesse período, são os números mais recentes que a gente tem, de mais de 70 nacionalidades diferentes. Então a gente tem muitos italianos, espanhóis, japoneses, alemães, esses países mais tradicionais, digamos assim, mas também por aqui passou gente da Coreia do Norte, da Guatemala, de Cuba, da Albânia, da Tunísia, enfim, tudo que vocês imaginam, podem imaginar de países, né, de culturas que o Brasil recebeu nesse período, acabaram recomeçando, de certa forma, suas vidas aqui no prédio da Hospedaria de Imigrantes. Gente, tem muita história mesmo, 91 anos. Conta pra gente um pouquinho da importância dessa estrutura para todos esses imigrantes que chegaram durante todos esses anos. Bom, o objetivo principal da hospedaria, além, claro, da acolhida, das pessoas poderem descansar da viagem, que era uma longa viagem, tanto de navio quanto de trem, se alimentarem, era encaminhá-las para o trabalho no interior do estado de São Paulo a princípio. Então, todo mundo que passava por aqui tinha como destino as cidades do interior de São Paulo, especialmente o oeste paulista, as plantações de café de Ribeirão, de Ribeirão Preto, depois Araraquara, enfim, essa ocupação do interior do estado de São Paulo, muito dela
tem resultado aqui, né, pela passagem de imigrantes aqui na hospedaria de imigrantes. E aqui precisava ser uma mini cidade, né? Tinha que ter agência de correios, tinha que ter agência de câmbio, tinha que ter telégrafo, tinha que ter um necrotério, tinha que ter, enfim, um monte de funções, porque esse prédio aqui foi construído para acolher, de certa forma, 2 a 3 mil pessoas de uma maneira confortável. Mas algumas fontes dizem, especialmente no final do século XIX, que chegou a abrigar mais de 8 mil pessoas num dia só. E hoje, parte dessa estrutura se tornou um museu. O que as pessoas vão poder conhecer, que a gente vai dar o gostinho para o pessoal de casa? Bom, esse além, né, desse prédio aqui ser um grande patrimônio da história da imigração para o Brasil, eu costumo dizer que aqui São Paulo nasce de novo, assim, nasce como metrópole, essa cidade que a gente conhece hoje, cosmopolita, de várias culturas, em que a gente caminha pelos bairros e encontra diversas faces diferentes, enfim, né? Essa São Paulo, ela nasce aqui um pouco na hospedaria de imigrantes, ela tem esse grande símbolo de transformação da cidade de São Paulo, de uma vila, né, em uma metrópole. E a exposição conta um pouco dessa transformação, né, desde do ser humano começando a migrar, né, pelo mundo, passando pelo cotidiano da hospedaria de imigrantes, explicando como as coisas funcionavam aqui, depois, claro, o trabalho das pessoas no campo e depois a transformação desse trabalho na cidade de São Paulo, nas indústrias e o resultado disso hoje, né? O prédio passou por um processo de restauração, mas alguns detalhes se mantiveram para poder também contar a história, né? Exatamente. Essa janela de restauro, que é como a gente chama, mostra as regras da hospedaria em italiano. No final do século XIX, a maior parte dos imigrantes que passou por aqui era da Itália, especialmente do norte da Itália, então a região de Veneza, Pádua, Treviso, Verona, e tinha na parede da hospedaria as regras, né? Então, o que eles podiam fazer, o que acontecia se eles saíam da hospedaria, enfim, né? Depois, essas regras foram mudando ao longo do tempo, foram sendo distribuídos folhetos, né? Claro, com as regras em outros idiomas, mas a gente tem essa aqui do final do século XIX que mostra um pouco da história desse lugar. Então, depois da gente entender todas as regras, vamos continuar. Logo que a gente chega por aqui dentro do museu, a gente já encontra uma exposição temporária, é isso? Exatamente. A gente está à entrada da exposição principal, a exposição permanente do Museu da Imigração, que é Migrar, Experiências, Memórias e Identidades. Mas, né, nessa antessala do início da exposição, nós temos um espaço para instalações artísticas. Muitas dessas instalações são feitas, né, realizadas por migrantes internacionais ou migrantes nacionais que vivem hoje em São Paulo, como é o caso da que a gente tem hoje aqui em exposição, que chama Eu Vim de Lá. E essa daqui, gente, é linda! A gente vai caminhando aqui para vocês conseguirem acompanhar com a gente. São quantos migrantes que participaram dessa daqui? São 3, né? Na verdade, um artista brasileiro e também temos um artista congolês e uma artista venezuelana, que passaram por um processo de escuta aqui no Museu da Imigração e utilizaram também o acervo do museu para compor essa instalação artística. E aqui, Henrique, funcionava como um dos dormitórios, é isso, da hospedaria? Isso, a hospedaria tinha grandes dormitórios, só que eles eram separados. Os homens dormiam separados das mulheres e das crianças. Nessa parte aqui da exposição era o dormitório feminino e infantil originalmente. Esse livro aqui também faz parte da história e é muito característico, né? Claro, hoje em dia muita gente procura o Museu da Imigração para encontrar informações sobre antepassados migrantes que passaram aqui, né, pela hospedaria. E esse livro aqui é a grande representação dessa pesquisa, da genealogia, da história de muitas famílias que vivem hoje aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo.
é o livro de matrícula da hospedaria de imigrantes, onde todo mundo que passava por aqui era registrado. O nome, o sobrenome, a idade, o nome do navio que viajou, às vezes até a cidade de origem, o destino, né? Enfim, todas essas informações estão presentes nos livros. Hoje, esses livros estão digitalizados, disponíveis para as pesquisas, né? Então as pessoas podem fazer as pesquisas em casa ou podem, claro, vir aqui ao Centro de Pesquisa do Museu da Imigração e pedir ajuda dos historiadores, dos pesquisadores, para tentar encontrar uma informação da chegada da família no Brasil. De história por aqui é o que não falta, vocês estão percebendo, né? Mas agora vamos mostrar para o pessoal de casa onde é que as pessoas se acomodavam, como é que ficavam as camas. Vamos lá, vamos ver isso. Chegamos por aqui e, Henrique, era exatamente dessa forma que as pessoas se acomodavam. Isso. É uma cenografia, claro, as camas elas se perderam, não eram dessa estrutura, era de capim, o colchão, muitas vezes, né, de madeira, a estrutura, mas a disposição das camas era bem similar. Beliches, né, em que as pessoas podiam descansar durante a noite, né, durante o dia elas tinham que permanecer em outras partes da hospedaria e era aqui que elas dormiam, conversavam, enfim, descansavam. Por quanto tempo as pessoas podiam ficar hospedadas aqui? Em média, elas ficavam pouco tempo, porque a função da hospedaria era encaminhá-las rapidamente para o trabalho no interior. Ficavam em média 3 a 4 dias, no máximo uma semana, mas claro que existem exceções, né? Então, quando existia uma epidemia aqui dentro, mulheres grávidas, por exemplo, que precisavam de um cuidado mais especial, enfim, né? E aí as pessoas podiam ficar mais tempo, mas em média era uma passagem rápida, 3, 4 dias, as pessoas chegavam, se alimentavam, descansavam e partiam para o interior. E aqui, olha, a gente consegue acompanhar vários objetos da época, tem aqui uma máquina de escrever. E como é que todas essas pessoas que chegavam encontravam emprego? Era por aqui também? Sim, a hospedaria, primeiro no jardim, era o local em que as pessoas negociavam com os fazendeiros ou com os representantes dos fazendeiros um emprego na lavoura ou mesmo depois de um tempo aqui na cidade de São Paulo mesmo. Né? E a partir de 1907 é criado um prédio anexo à hospedaria, que é onde hoje fica a bilheteria do museu, em que funcionava a agência oficial de colocação em trabalho. Era um local em que as pessoas podiam conversar com esses representantes, com os fazendeiros e negociar contratos. A gente pôde conhecer bastante sobre a história, mas a gente também não pode esquecer da atualidade, né? E essa sala é especial para isso. Exatamente, o resultado dessa história e das transformações que ocorreram em São Paulo, muitas vezes a partir desse edifício da hospedaria de imigrantes, resultam na cidade que a gente conhece hoje. Uma cidade cosmopolita, com várias culturas, com vários restaurantes, com várias pessoas diferentes, né? Resultado, claro, dessa transformação de São Paulo a partir da imigração. E é uma transformação que ainda está em curso, né? São Paulo continua recebendo imigrantes, principalmente da África, da América Latina, e a cultura vai se transformando. E aqui a estrutura da hospedaria, a gente conheceu uma parte, mas ela é enorme e continua em funcionamento, é isso? Exatamente. Hoje, 30% do edifício em que funcionou a hospedaria de imigrantes é um lugar que preserva a memória, é o Museu da Imigração. 70% é um edifício, né, a parte do edifício que continua tendo sua função original, acolher gente. Né, são mais de 1.200 homens acolhidos todos os dias, homens em situação de vulnerabilidade social e que são atendidos pelo Arsenal da Esperança, né, uma instituição que tem casas na Itália, no Brasil e na Jordânia e que tem como função, né, dar um pouco mais de dignidade para as pessoas que estão procurando um lugar melhor para viver. E para a gente finalizar, para deixar o gostinho para o pessoal de casa, para eles virem conhecer o museu, essa parede aqui também não pode faltar na hora da visita, né? É onde o pessoal fica a maior parte do tempo, provavelmente aqui na hospedaria, né, aqui no museu, tentando achar
o sobrenome em meio a esses 12 mil que a gente tem aqui na parede. Como eu te falei, são 3,5 milhões de pessoas que passaram por aqui, então não tem o sobrenome de todo mundo, claro, mas alguns estão aqui, talvez alguns dos mais comuns, digamos assim, estão aqui, e as pessoas podem procurar, tirar uma foto, né, ver se a pessoa passou aqui na hospedaria, tanto no acervo digital, como também ter o sobrenome na parede do Museu da Imigração.